Fala, meu povo! Mais um episódio. Estamos batendo recordes, viu? Já chega no nono. Estamos com um convidado hoje topíssimo e especial pra gente, né? Topado. Topado. Ele que é cirurgião bucomaxilofacial também, realizou diversos cursos internacionais em artroscopia, preceptor do serviço de cirurgia bucomaxilofacial da UFBA. Nosso, aí é orgulho. Essa parte aí é orgulho pra gente. Professor do curso de cirurgia em artroscopia avançada das obras sociais de Manduça e várias outras coisas que ele mesmo vai dizer. Doutor Igor Damasceno. Então, pessoal, se inscreva no canal, pelo amor de Deus. É tanta visualização, mas a pessoa não esquece Pois de é, o tocar pessoal naquele negocinho chamado Tem que curtir, tocar no Compartilhar. sininho compartilhar com os amigos. e salva esse vídeo, porque vai ser um vídeo muito importante que vai servir de inspiração para você. E vai ser muito insight legal aqui, já tô prevendo. Tem muita já. história boa, muita história boa. Doutor Igor, é um prazer estar te recebendo aqui, né? Mais pela amizade, já fui seu aluno quando, né, nas épocas de estágio, nas épocas de sofrimento. E bota sofrimento. E é uma honra ter você aqui, né? E queria que você dissesse, respondesse a nossa primeira pergunta, né? Pergunta que a gente faz pra todo mundo, viu? A pergunta... Antes de você fazer a pergunta, eu tenho que agradecer. Não, Muito bem, é muito isso. Tenho que agradecer o convite e dizer que é uma honra estar aqui. E eu fico muito feliz, mas muito feliz mesmo de vocês dois estarem fazendo isso aqui, ó. É uma iniciativa fantástica, porque vocês vão levar um pouco do Luiz e Priscila casal, Luiz e Priscila profissional, com os convidados, de inspiração para os colegas que estão aí no mercado, né? Vendo outras realidades, outras perspectivas. E isso é uma iniciativa fantástica. E eu, fazendo parte disso aqui, eu fico muito feliz. Agradecemos Obrigada. também, tá vendo? Coisa boa. A gente queria te perguntar, é meio difícil, mas você consegue separar o doutor Igor profissional da pessoa Igor? Eu acho que não, mas... Essa é uma pergunta dificílima, viu? Porque quando você vive o que você faz, né, o seu trabalho, você faz com amor, você faz com dedicação, você não consegue mais se desvincular da sua pessoa Igor, profissional, da pessoa Igor, né, extra trabalho. Obviamente que a gente tem que saber separar momentos, né? Mas eu não consigo mais me ver como duas pessoas, sabe? Eu não consigo mais deixar de ser. Terminou o último paciente, desliga, pronto. Então vai, não consegue, Chega né? em casa, não fala mais de cirurgia. Não dá. existe, não existe. Porque você entra nessa rotina e tudo que você faz é voltado para isso, né? Então, eu cheguei em casa e no final de semana, vi um negócio, eu ligo para Daniel, que é meu sócio, ô, velho, vamos fazer tal coisa assim e tal. Tem um negócio que eu vejo na internet, aí eu mando pro colega, mando para... Então, assim, é muito difícil pra gente que hoje vive a profissão, né, realmente se desvincular como duas coisas, né, como duas pessoa e profissão. Hoje não dá mais. A gente costuma falar que bucomaxilo é um estilo de vida, né? É um Você estilo de concorda com vida. isso? Concordo plenamente. Ainda mais passando, gente, passando. Passando... Concordo plenamente. É verdade. Esse bucomaxilo é um estilo de vida, né? E, cara, realmente eu não consigo desvincular mais isso. É meu estilo parte. de vida, faz parte. E como é que a odontologia chega na vida de Igor? Você... Você sempre pensou em fazer isso. Foi o que sobrou. Tem gente que já falou aqui, poxa, já tentei de tudo e não deu sobrou certo, e não caiu, deu certo. Tem Vou pessoas que dizem que tentar. já foi desde criança. Alguém na família? Vou tentar contar rapidamente, porque é uma história longa. Mas eu, durante toda a minha vida, eu sempre fui um bom Ivan. Sabe aquele menino que não se preocupava com nada? Tava tudo certo. Desse jeito. O amanhã estava por vir, Deus ia mandar o amanhã. Era assim. E aí, eu lembro que quando eu estava no terceiro ano, eu não tinha perspectiva de nada. Nada na minha vida, nada. Eu não sabia o que eu ia fazer. Tem aqueles testes, né? Pra saber qual é a sua Teste, taxa vocacional. como é que chama? Pois é. A parte de meu pai é muito voltada à questão militar. Eu estudava em colégio militar.
Depois eu saí no terceiro ano, fui para um colégio particular, né? Porque tinha minha época do vestibular, né? E a época do vestibular tinha aquele negócio de preparatório, então me jogaram num colégio particular, apesar do colégio militar ter um bom ensino, mas era uma tentativa de ser algo, ó, não vou pagar a faculdade, ou você passa na federal, ou então você vai ficar sem estudar. E aí eu lembro que na escola eu ainda não tinha noção do que eu queria, tinha uns colegas que já sabiam, outros não. Mas ao lado de meu pai era todo voltado tanto para o militarismo quanto para a parte do direito e tal. E meu pai ficava no meu ouvido, rapaz, faça direito, faça direito, faça direito. Você gostava dessa parte? Eu achava que eu gostava. Sim, que verdade podia ser é uma essa, opção, que né? podia Você ser nunca uma opção. descartou. E aí, eu lembro que quando começou o período de inscrição para o vestibular, eu estava na biblioteca da escola, e aí eu estava com um amigo meu, Márcio, e aí a gente olhando lá a lista, né? A lista da como é que concorrência. Sim. Aí eu olhei para Márcio e falei, a gente ia chamar ele de Boi. Boi. Olha, em Salvador todo mundo tem um apelido, É, não um sabe? apelido. Eu mesmo, na escola era um zoológico. Quem andava comigo, boi, urso. Aí eu lembro que eu falei, Boi, rapaz, direito não dá pra mim não, velho, na UFBA. Aí ele, por quê, Gun? Eu falei, rapaz, a concorrência tá 16-1, sei lá, 21-1, um negócio assim. Eu falei, rapaz, 21 pra uma vaga? Eu não entro não, velho. Aí ele fez, o amigo, Gun, realmente é melhor ser outra coisa. Procure aí pela Procura concorrência. outra coisa pela concorrência. E aí, na época, eu tinha uma menina, acho que é Deus. Eu acho que não, tenho certeza que é Deus. Né? Sempre Deus age na nossa vida e a gente não percebe. Tinha uma menina do meu lado que eu nunca vi em minha vida. Aí essa menina tava sentada assim do meu lado, acho que ela era segundo ano, primeiro ano, sei lá o que era. Talvez estava mais antenada que eu no que ela queria pra vida dela, né? Aí ela olhou pra mim e falou assim, por que você não faz odonto? Do nada. Disse, por quê? Aí ela, olha a concorrência aí. Quando eu olhei. Tá tipo assim, 11-1. Aí o Boi fez assim, Gun, talvez não. Então foi nesse momento que Nesse você momento. decidiu. Só que eu nunca fiz acreditando que eu ia passar. Porque na minha cabeça eu não passaria na UFBA. Sim. Eu juro pra vocês, assim, eu era um cara que eu dava trabalho no estudo, sabe? Eu não gostava de várias coisas, assim. Gostava muito de história, era por isso que eu achava que eu me daria bem em direito. Eu gostava muito de história, parte de humanas. E eu lembro que... É cômico. Tinha uma faculdade que abriu lá em Salvador, começou esse boom de faculdades, abriu uma faculdade chamada 2 de Julho, Sim, sei qual é. que era da escola 2 de Julho. Acho que fechou em, sei lá, 5 anos depois deve ter fechado. E aí eu peguei e fiz, rapaz, vou testar. Vou fazer uma prova lá pra direito pra ver. E era particular. Particular. Pagou, passou. Eu tomei um ferro. Eu disse, meu Deus, se na 2 de julho eu não passei, eu não vou passar na UFBA. Não tem jeito de eu passar na UFBA. E aí, por misericórdia de Deus, vontade de Deus, né? Eu passei. Passei De primeira? na UFBA. De primeira. Meu pai. De primeira. Mas você nunca pensou assim na área de saúde? Foi uma coisa que... Nunca. Não, na verdade, vou ser bem sincero, eu acho que muitas pessoas não tinham noção do que é odonto. Eu, pelo menos, não tinha. Não sabia que para ser dentista você tinha que fazer odontologia naquela época. Eu achava que existia o médico e lá dentro se diferenciava. Sim. Como Mas é eu não em tinha outros noção. lugares. Tanto é que a menina fez, faça odonto. Depois eu cheguei pra Boi e falei, Boi, odonto é o quê? Aí Boi falou assim, eu achei que aquilo não ia ser dentista. Enfim, então assim, pra vocês verem como eu tava completamente desinformada na minha vida. Em pleno Mais uma terceiro pessoa ano. aleatória, né? Acabou te levando a isso. E o odontologia parecia assim pra mim, né? E eu lembro que eu fiz a prova, a primeira fase, desacreditado. Tava na rua lá, jogando bola, minha mãe gritando na varanda. Eu, que é, mãe? Ela, Márcia, é Boi! Aí eu, Igão, você já viu a lista da primeira fase? Eu disse, o que é, pai? Você tá de brincadeira? Você passou? Eu disse, não é possível. Minha mãe parada assim, espantada. Você passou? Eu, Boi, tá dizendo que eu passei. Pega aí, entrou na internet, ela tá lá. E eu ganhei, E Vai, Boi ó, passou? Boi, na verdade, Boi não queria fazer federal. Existia um ranço naquela época
que era federal tem muita greve. É. E realmente Sim, tinha. sim. Eu peguei greve. Eu também, algumas. Luiz acho que pegou umas duas, eu peguei... E no último semestre, né? Porque Isso. quando você pega a greve numa federal logo no início, você deixa de ter férias e aquilo Isso. vai normalizando. Então, quando chegou no último semestre, pegou a greve. Como é que Pegou a greve. normaliza? Pois é. Aí eu perdi lembro um que semestre. Eu peguei uma greve pequena e depois eu peguei uma greve longa. Inclusive, essa greve longa me prejudicou na primeira vez que eu fiz a prova da residência. Porque eu passei nas duas fases, mas eu não podia entrar porque eu não tinha como... Eu não estava formado. Sim. Eu só iria me formar lá pra frente. Então, essa primeira vez, a greve me prejudicou. E realmente tinham várias greves. E aí, Márcio tinha esse ranço com a UFBA. Ele fez faculdade particular. Graças a Deus, hoje ele tem a profissão dele, tá bem. Mas na época, ele não queria federal por causa disso. Mas você sempre pensou em cirurgia, porque Luiz mesmo, ele lembra, ele na graduação, olhando para o Dr. Roberto. O Dr. Roberto é nosso chefe, né, da residência. Ele lembra olhando o Dr. Roberto e já se inspirando, né? Não, na verdade eu fiquei com medo, né? E o medo me fez tentar conhecer um pouquinho mais do que era aquilo. Você nem sabia o que Porque era. eu sabia o que era dentista, né? Porque eu conseguia entender o que fazia mais ou menos, mas eu achava que a parte de cirurgia era extração dentária, por exemplo. Eu não sabia o que era o implante direito. Então eu não tinha essa noção. E aí o Dr. Roberto chegou no primeiro dia, que era uma apresentação que fazia formal. Acho que foi mais na minha época, assim, que começou a ter na Federal. E aí ele dizia, não, eu estou apresentando aqui cirurgia e tudo. Na verdade, dentista odeia estudar. Dentista não gosta de estudar. E para você fazer bucomaxilo, você precisa estudar. Ou seja, ninguém aqui vai estudar. Eu falei, poxa, será que ninguém? O que é isso, né? E aí foi quando eu comecei a tentar pesquisar e saber o que era. E aí eu fui vendo a implantodontia, na época era o boom dos cone Morse, né, dos implantes. E aí eu comecei a procurar saber. E foi assim que eu me inteirei em relação à cirurgia, né? Então você estudou na graduação, Igor? Vamos lá. É outra parte da minha vida que vocês não têm noção. A odontologia entrou na minha vida, mas entrou de paraquedas. Então eu entrei na faculdade, mas eu não tinha noção do que era aquilo ali. Entenda, é como se você... É outro mundo. Então quando eu cheguei lá que eu olhei a grade curricular, tava lá... Bioquímica, eu disse, Anatomia, microbiologia. Anatomia, microbiologia, histologia. Eu disse, velho, o que tá acontecendo? Não tenho noção de nada. Onde tá o dente nisso? Velho, eu tava perdido. Olha, eu ainda perdi a data do começo das aulas. Eu entrei, juro, porque do jeito que eu era, minha mãe, menina, essa aula não vai começar nunca, não. Eu disse, rapaz, mãe, eu acho que começa lá, eu passei pro segundo semestre. Aí eu falei, mãe, acho que começa lá para outubro. Aí minha mãe falou, Igor, tem alguma coisa errada. Veja esse negócio. Aí eu disse, meu Deus. Aí eu peguei, quando eu fui pro primeiro dia de aula, eu lembro que era histologia. Aí eu subi no nono andar, né? Era lá Sim. no nono andar. Não dá. Aí eu disse, meu Deus, não tem ninguém. A faculdade em Umbreu, porque era de noite, né? E só tinha essa turma lá. Quando eu chego lá, tá todo mundo sentado, com o Então, livro na pau. mão, não sei o que lá. Não, antes, do lado de fora. Aí eu olhei assim e disse, Prof. velho, aqui que é histologia, com o papelzinho na mão, né, da matrícula. Tudo O cara, errado. você é dessa turma? Aí eu falei, sou. Hoje é prova, man. Se arrombou. Eu fui o único que perdeu a histologia na faculdade. Não conheço a música. Conhece outro? Pois é. Eu sei que eu consegui correr atrás das outras coisas, mas... Enfim, como é que a cirurgia veio aparecer em minha vida? Durante a graduação, eu comecei a desgostar realmente. Eu não De outras tinha... coisas. Você foi Não, eliminando, na né? verdade, eu não gostava do curso. De nada, De zero. nada, zero. Porque a primeira, a grade inicial, triste, ela é muito voltada para a parte básica, né? Então, era comum as nossas matérias, a medicina, então eram coisas que não tinham nada a ver. E eu não entendia. Então, eu tava... Nossa, você não tem noção. Eu ia amarrado para a faculdade, eu não tinha vontade de nada. E eu ficava assim, velho, qual o propósito? Assim, eu não vou fazer isso na minha vida. E aí eu fui, mas fui na marra. Porque assim, eu pensava assim, ó, se eu sair da faculdade, eu vou estar sem faculdade. Passei na federal. Melhor manter aqui, Meu né? pai não vai pagar uma faculdade particular para mim. Então foi o seguinte, ó, vou empurrar com a barriga até onde der.
Eu sei que no período da faculdade eu trabalhei mesmo assim, e o que foi que eu fiz? Eu comecei a trancar disciplinas e empurrar disciplinas com a barriga. Você trabalhava na área ou... Não, fora da área. Na verdade, eu administrava uma empresa e aí eu comecei a também ganhar um dinheiro e tal, então eu comecei a dar gás. E aí a coisa foi evoluindo e eu realmente fiquei meio que out da faculdade, né? Então eu pegava às vezes no semestre 2, 3 disciplinas, pra você ter uma ideia. Eu sei que chegou o grande momento. Então, a minha formação, em vez de ser na UFBA, você tinha a opção de formar em 5, não, em 4,5 4,5, ou sim. 5. Eu me formei com 6, só pra você ter uma ideia do tanto que eu empurrei. Não me arrependo, porque eu acho que Deus sabe de todas as coisas e deve ter sido o caminho certo. E isso me fez também, ter essa experiência, me fez amadurecer muito. Com certeza. E eu acho que isso foi um diferencial na minha vida na parte profissional, né? Pós-residência. Porque eu vim com muita carga de conhecimento de coisas que às vezes a gente não vê, né? No dia a dia. Você, quando entra muito cru na vida profissional, você não entende nada de tributação, de parte contábil, de funcionário. Então o cara sai cru, não entende o que é pagar um funcionário, quais são as despesas que tem um funcionário, o que é que você tem que pagar de tributos de sua empresa E e se tal. quebra quando abre o consultório. depois. Justamente, aí o cara quebra realmente. Então, eu acho que essa parte da minha vida me ajudou a ter um conhecimento, né, que me levou para o futuro. Teve um convidado aqui que quebrou o consultório umas 3 ou 4 vezes. Ele disse que aprendeu assim. Mas acontece. Mas olha quanto tempo Acontece. se perde, quanto de Justamente. dinheiro se perde, né? Você perde dinheiro, você perde tempo, né? Opções que você tem, que você poderia já ter adquirido lá atrás, você tem que adquirir na vida, né? E isso me ajudou bastante. Eu agradeço, né? A gente tem que ser agradecido por tudo. E isso foi o que aconteceu. Quando eu cheguei perto de cirurgia, eu lembro que eu fiz um motim na faculdade. Foi assim que eu conheci o Roberto. Ele lembra disso até hoje. Eu fiz um motim na faculdade e a primeira disciplina cirúrgica que eu estava pegando era periodontia 2. Tinha pério 1 e pério 2, teoricamente, Atendimento era ao para você paciente, né? fazer procedimentos cirúrgicos mais avançados em periodontia. Tipo, um homem de coroa clínica, né? Fazer um enxerto, né? E nada. Eu só raspando o dente. Eu disse, meu Deus, tá errado, peraí. Aí fiz um motim na faculdade. E aí levantei esse motim, a gente fez uma reunião. E aí chamamos o departamento da disciplina. Quem era o chefe? Ele. Roberto Azevedo. E aí... E ele adora essas revoluções, né? Levamos Ele todo mundo quem é o responsável desse motim aí? Levamos todo mundo pro oitavo andar, um monte de aluno na sala, e a galera, fala, Igão, você que tem que falar, fala. E ele sentado assim, né? E os professores ao redor dele. Aí eu fiz, não, porque não é possível, uma disciplina que é cirúrgica, a gente não tem nada de Você cirurgia. meteu mesmo, Não conhecia, não sabia que era Roberto, né? Aí Roberto calado tava. Calado ficou. Daqui a pouco ele parou e fez assim, vocês todos aqui são medíocres. Aí a turma do mimimi, né? Esse cara, né? Meu Deus! E aí ele começou. Pá. Aí todo mundo foi murchando. Inclusive você. Aí eu disse, rapaz, quem é esse cara, velho? Eu vou saber quem é esse cara. Aí, pronto. Pronto, aí dá uma curiosidade, né? E aí minha vida na cirurgia foi apresentada através de Roberto Azevedo. E eu foquei tudo a partir daí. Eu disse, eu vou ser cirurgião bucomaxilo. Existia uma coisa interessante que era, meus colegas na época da faculdade, eu peguei muita disciplina com pessoas diferentes, turmas diferentes. Porque aí você Então eu tava conheço pagando... muita gente, porque eu pegava, né, como eu empurrei, então eu voltei atrás, então eu não me formei com a minha turma original, me formei com umas turmas que eram, tipo assim, quase 4 à frente da minha. E eu lembro que quando eu comecei a pegar algumas disciplinas que eu foquei em cirurgia, a galera que era da minha turma original e um semestre depois do meu, que me conhecia, que andava mais comigo, tipo assim, não botava fé. O cara falava, Igão não estuda, Igão não quer nada. Como é que vocês falam? Mangueado. Mangueado, em Igão Salvador. mangueado. E realmente, eu era mangueado, não posso mentir, mas assim, eu não tinha foco.
Eu não tinha vontade. Você não tinha o Eu não tinha despertar do porquê. interesse, né? Isso. Você ia pra ver o que aqui ia dar, né? E aí, no momento que eu descobri que eu queria aquilo, mas você não tem noção, pô. Mas eu entrei de cabeça, entrei profundo. Isso foi Então, em que período? Isso Então foi foi lá por pro meados sétimo, de... né? Sexto, sétimo. Lá a gente pega a cirurgia 1 no sexto, né? Mas como eu era dessemestralizado, eu devia estar tipo no 8º semestre, original. E aí o que foi que eu fiz? Eu tive que correr atrás de várias disciplinas, porque lá tem um negócio de... Você tem que quebrar o requisito para poder pegar certas disciplinas. Então o Marcel, que era o coordenador, eu chegava no ouvido dele e falava, Marcel, me ajude aí, velho, eu quero adiantar meu lado e tal. Aí eu pedia, ele quebrava um pré-requisito, aí eu pegava uma disciplina para eu poder adiantar meu lado e chegar logo em cirurgia. E aí quando eu cheguei em cirurgia, aí eu disse, é aqui. Amor à primeira vista, né? É aqui. Não, sério. Pense num negócio, velho, Ou que você amor gosta, ama ou odeia, né? Aquilo ali eu disse, é isso aqui. Se não for isso, não é mais nada. Eu vou pensei largar. a mesma coisa comigo. Se não for isso, eu vou embora, eu não faço mais nada. E aí eu comecei. E aí, detalhe, eu sou assim. Quando eu quero alguma coisa, eu traço um caminho, literalmente. Então eu vejo, ó, eu tenho que pegar cirurgia 1 com o Roberto, cirurgia 2 com o Roberto. Eu tinha um negócio na minha cabeça que depois eu fui ver que a gente usa isso na residência. Quem não é visto não é lembrado. Sim. Então, eu peguei verdade, cirurgia 1 com o Roberto, cirurgia 2 com o Roberto. Aí eu descobri que tinha um curso do CBU. Aí eu fiz o curso do CBU, porque é com o Roberto. Aí depois descobri o internato. E aí eu fui só focando e fazendo um trajeto para que eu tivesse sempre ali. E o Roberto sempre estivesse me vendo, né? E é importante isso. Na nossa época Muito isso era importante, importante, muito né? Hoje eu não sei o quão isso é importante, mas na nossa época isso era... Eu acho que pra gente, né, e você não esteve aqui, mas por Taiguara você acabou conhecendo o Dr. Roberto, né? Pelos casos, de como é que ele era, um exemplo que ele é pra gente. Mas a gente ter um norte, né? De uma pessoa referência, assim como o Dr. Roberto também foi pra mim, eu acho que é fundamental, porque isso faz com que você realmente entre de cabeça no que você quer, né? Você tem uma referência em qualquer coisa que você vai fazer, né? Eu não consigo pensar em um esporte, em, sei lá, uma comida que você gosta, que você quer fazer, e você não tem a referência. Como é que você vai fazer aquilo ali? E eu acho que Da melhor é um forma. mal da nossa especialidade hoje, né? A pessoa simplesmente quer fazer bucomaxilo, não importa onde seja. E eu acho que você focar onde você quer realmente fazer, pelos motivos que te levaram a gostar da cirurgia, eu acho que faz toda a diferença. E a melhor coisa foi você ter acesso à sua referência, né? Eu acredito. Porque aí você conseguiu... É óbvio, nem tudo, não tem 100% da pessoa que a gente goste, né? Ele, além de ser a referência, ele também era o facilitador. Então, assim, Sim, é uma se coisa... ele não gostasse de você, Lascou de início. lascou, você não passa, entendeu? Isso conta. Tem pessoas que vão por outros caminhos, conhecem outros professores que acabam meio que levando o seu nome até ele, né? Isso acontece. Mas por que não direto à fonte, né? Então eu meio que pensava assim, então eu fui direto à fonte. E essa tua parte empreendedora? Você falou que trabalhou, né, durante a faculdade, então você já conseguiu meio que ter conhecimento nessa parte de empreendedorismo daí. Mas a gente percebe, né, te conhecendo fora, assim, que você tem essa cabeça de empreendedor diferenciada, assim, da maioria dos dentistas que a gente conhece. Que eu acho que está totalmente relacionado, e a gente vai chegar lá, ao teu sucesso hoje, sabe? De você saber se antecipar, ver reserva de mercado. Eu acho que o dentista ele devia ter um pouquinho, porque eu acho que 30% também é a parte de empreendedorismo, assim, né? De você saber gerir o consultório, saber gerir sua imagem, eu acho que é fundamental, né? O que eu vejo hoje é que a odontologia ela tem um déficit muito grande na formação do dentista, que é essa parte realmente de empreendedorismo, né? Infelizmente, quando a gente se forma, a gente cai no mercado, a gente não cai somente como profissional, como dentista, tecnicamente falando, né? Que sabe fazer uma restauração, que sabe fazer uma limpeza, que sabe fazer um clareamento. Não é suficiente, né? Para Não é você ser suficiente. bem sucedido. Porque você só percebe isso depois de muito tempo. Quando o cara se forma, e às vezes ele não tem uma condição financeira legal, o que é que ele faz? Ele vai para consultórios de colegas que ou terceirizam um serviço dele,
ganha porcentagem ou que paga o turno dele, né? Seja lá como for. E aí a pessoa vai gradativamente. Eu acho que esse caminho, na verdade, é até o mais fácil para você aprender. Mas tem pessoas que às vezes tem um pai que tem uma condição financeira, e aí o pai é empolgado, Já vai lá compra e sala, já. sala, cadeira, Isso aconteceu com alguém. deixa Eu tudo conheço. montado. Não, eu tava vendo um podcast, o pessoal já deve conhecer, quem que escuta podcast, é o Joel J. E ele tava falando sobre um trecho, foi bom você falar sobre isso, né? Porque assim, meu pai, ele enxergava assim que eu ia ser doutor, né? Eu ia ser doutor, então, pra ele, pro que fosse fazer, pro que fosse possível dele fazer pra eu chegar até onde eu queria, ele era suficiente. Tanto é que ele falava, se você quiser fazer odonto, não importa onde você queira fazer. Mas eu vendo casa, eu vendo carro, fico sem R$ 1 na minha carteira pra eu conseguir chegar lá, né? Isso é lindo. É lógico né? que para mim, Filosoficamente poxa, é bonito. filosoficamente e na prática também, às vezes, poxa, você tem uma oportunidade para ir nos Estados Unidos. O seu filho tem uma oportunidade para os Estados Unidos. Você de repente tinha aquele dinheiro para dar. Aí você, não, poxa, talvez eu precise usar esse dinheiro depois. Mas às vezes quem é pai raiz mesmo vai e se desfaz de tudo, porque de algum modo Deus vai botar sua mão ali na sua cabeça para fazer, né? Talvez minha questão isso aí futuramente, né, quando eu for pai, talvez eu queira ter um pouquinho disso também, né? Talvez eu não seja evoluído o suficiente para fazer. Aí só o tempo vai dizer, né? Mas se seu filho for para a mesma profissão, você sabe que caminho ele tem que seguir. Né? Eu já sei. Você não vai fazer a mesma coisa. Pronto. Aí chegou no caminho das pedras, né? Mas às vezes essa questão também tem que ser balanceada com o risco, né? De, poxa, será que vale a pena realmente fazer isso? Porque tem o risco da ruína, né? De você não Justamente, prosperar justamente. e acabar desmanchando toda uma família, né? E aí, quando vem dessa forma, eu acho que é o perigo. Porque você coloca. Vou dar uma ilustração bem esdrúxula, mas em termos se parece. Porque você vê muitos jogadores de futebol terminarem a carreira na ruína financeira. Porque Porque o cara ele não tem o preparo, vou colocar até cultural, de base. Às vezes o menino sai de uma situação muito difícil de vida, né? Sem nenhum preparo para a vida financeira, nem. O cara cai no mundo do futebol, começa a ganhar muito dinheiro, só que o que ele faz? Tudo que entra sai, quase que imediatamente. Ele não tem ele não faz um lastro, ele não faz uma base, Não faz sabe um nem onde é que capital. bota o dinheiro. Né? Nada. Então, assim, muitos terminam a carreira alcoólatras, viciados em drogas, né? O cara gasta tudo com farra, mulher. E poucos, você conta nos dedos, grandes jogadores de futebol, que hoje têm uma carreira sólida mesmo após ter aposentado, né? E eu acho que na odontologia isso não é diferente. Por quê? Falta a base. E a base teria que ser onde? Na universidade. E a gente não tem isso, né? Então, essa experiência de vida, ela me ensinou muito de que forma eu posso otimizar minha experiência que eu tive administrando, né, uma empresa com minha vida hoje como cirurgião bucomaxilo e como uma pessoa que tem um consultório, né? hoje você tem consultório, por exemplo, né? Hoje eu Então tenho um você consultório. sabe como é difícil você adquirir instrumentais, né, insumos. E você sabe muito bem que essa bonitinha aqui dessa Dental sacolinha, Mac. a Dental Mac. Na época, eu não sei se você sabe, mas é Mac de Maceió. E ela fica em Salvador também, né? Provavelmente você compra os seus instrumentais lá. E para quem não sabe, é muito difícil você gerir um consultório sem controle financeiro, né? Como a gente está falando aqui. Então, para você que é estudante, tem aquelas listas gigantescas, né? Pra estudante, eles salvam, viu? Tem que Ele salvar. salva. Porque existem Tem que listas, salvar. né? Então, a forma de você garear ali seus colegas para poder fomentar um desconto bacana, ganhar desconto, que todo mundo gosta de sair com a sacolinha, né? Na verdade, A E sacolinha. brinde é... Sacolinha Dental Mac, ó. Tem que dar a sacolinha, tem que dar a caixinha, a maleta. Dentista, estudante aquela odontologia, maleta a de Você bota ferramenta. Dental Mac, a maletinha Dental Mac. Mas Você tem aquela maletinha? Eu tenho sim. E Da, é da da Dental Mac. graduação, você usava na residência? Eu lembro, Luiz, aquela Mas maleta. falando sério em relação a essa questão de
material, tanto para o estudante quanto para o profissional. É bom a gente ter parceiros, inclusive, que possam facilitar a nossa vida, né? Dividir valores, né? Ainda pessoas que têm entregar tanta no dificuldade, né, consultório. Justamente. de conseguir fazer odontologia, que é um curso muito caro, né? E você ter essa vivência assim com empresas que você sabe que não vai sugar você e vai te ajudar, te alavancar a conseguir seu sonho é importantíssimo, né? Igão, mas de tantas residências, por que, irmã Dulce? Você chegou a procurar outras? Lá em Salvador, aqui em Maceió mesmo, não tem. Ah, quer dizer, abriu uma, se eu não me engano, esse ano, especialização. Mas lá em Salvador tem duas. Até onde eu sei tem duas, né? É, a Baiana e a UFBA, né? E no Brasil todo tem várias. Você chegou a procurar outras e por que, irmã Dulce? Por conveniência, você já estava lá? Eu vou dizer a você uma coisa, Pri. De novo, eu acho que primeiro é Deus na nossa vida. Tem o dedo dela também, né? Hoje eu vivo, já tive experiência de conhecer vários profissionais ao redor do Brasil. E hoje, sem nem saber disso no passado, eu sei que nosso serviço é o melhor serviço do país. Sem sombra de dúvidas. Eu falo isso sem sombra de dúvidas. Mas na época eu não tinha essa visão, né? Mas eu já tinha um comparativo. Lá em Salvador a gente tinha 2 serviços, que era o serviço da Faculdade de Bahia de Medicina e o serviço da Universidade Federal da Bahia. O Dr. Roberto fala que uma pessoa não pode servir a 2 senhores. Sim. Se Tá era da certo. Federal, já tenho que pensar como aluno da Federal. Ponto. Segundo, que eu já tentava vivenciar de alguma maneira como é que o serviço funcionava. Então, eu lembro que surgiu uma oportunidade para... Eu fui interno em 2 serviços diferentes, para vocês terem ideia. Surgiu um internato no Hospital Nanere, doutor Delano, ele era o coordenador lá, e surgiu uma oportunidade era um internato estágio, na verdade. Depois se caracterizou como internato, mas acabou que não funcionou depois. Eu e Letícia fomos os únicos internos durante um ano. E aí eu tive a oportunidade de fazer o internato lá. E esse internato, ele não era no modelo do HGE, porque na verdade era ambulatório e centro cirúrgico. Eu ficava no ambulatório na quinta-feira, eram pacientes especiais, pacientes que iam fazer cirurgia. Eram cardiopatas, pacientes iam fazer cirurgias cardíacas e precisavam da liberação da odontologia. Então a gente fazia esse ambulatório e na sexta-feira centro cirúrgico, mas o centro aceitava tudo. Inclusive a gente operava muita criança com tetralogia de Fallot também, que ia passar por cirurgia cardíaca. E aí, eu lembro que, na verdade tinham até 3, depois eu vou entrar nisso aí. Eu lembro que eu vi os residentes do nosso serviço, na época era Caetano, Sanira, Bruno Boto, Igão daqui, Goler, né? E eles eram os R3 da época e eu ficava meio que admirando. Falava, cara, meus caras operam demais, né? Eu senti isso quando eu fui pra... interna. Quando eu fui semana de residente, era a sua turma. Era minha turma, Mas você verdade. tava em Eu tava Barreiras. em Barreiras. Eu não te conheci. E aí eu ficava, velho, a galera opera demais, não sei, eu via uns traumas e tal. E eu conseguia perceber a diferença, que era gritante. Tinha um outro serviço que vocês não sabem, que era do CBU, funcionava no CBU. Mas a diferença entre os residentes era gritante. E você acompanhava E eu também. acompanhava também. Então eu via o pessoal do nosso serviço operando, via o pessoal do serviço do CBU operando e ficava, velho... Não tem como, né? E olha que eu nem vi o pessoal da Baiana, mas não tem como. E aí, eu lembro que isso já foi um diferencial para eu começar a escolher. Em seguida, eu fiz, na minha época, podia fazer o internato após ser formado. Então, assim que eu me formei, eu fiz logo a prova do internato. Dá um ponto positivo para doutor Diego Tosta. Ah, Dieguinho. Sabe por quê? Diegão me ajudou. Diegão foi interno antes de mim. Diego foi meu R-, mas foi interno antes de mim. Isso aconteceu muito, né? Sim, Eu tive sim. várias Sim, pessoas sim. que foram interno antes de mim. Por conta dessa... Era a proximidade, semestrização, né? mas tinham pessoas que faziam, outras não e tal. Eu lembro que eu estava no ambulatório, eu conversava com o Diegão e falei, Diegão, pro internato, mas tem que estudar o quê? E Diego. Então, Diegão, tem que estudar isso aqui, ó. E foi uma pessoa que foi um guia para mim. Diego Né? Eu acho que ele Diego nem lembra disso, é ele não sabe fantástico. disso. Mas a gente tem que lembrar e tem que ser grato. A Eu gente sou gosta grato. demais de Diego. Diego, a gente vai se encontrar, né? Diegão é no congresso fantástico, agora. É um cara espetacular. E aí eu fiz o internato do Irmã Dulce e ali, vocês sabem a rotina que é.
Gente, eu acho que não existe nenhum serviço no país que tenha nossa rotina. Nenhum. Carga horária, nada. Você pode tentar comparar, não tem. Não tem. Hoje Na verdade tem, né? Tá lá escrito. Mas na tá prática... escrito que é cumprido é diferente, né? Mas na prática esse aumento é o diferencial, né? Do que a gente Mas você trabalha sabe mais. que o Nordeste tem um certo preconceito, assim, com tudo, né? Com serviços de residência, com atendimentos. Por que você não procurou em São Paulo, por exemplo? Primeiro, existia uma questão que era financeira. Né? Na época, eu estava recém-casado, então isso foi uma coisa que já excluiu a possibilidade de sair de Salvador, porque eu estava recém-casado, eu me casei muito cedo, e foi a primeira exclusão. Segundo, que mesmo que eu tivesse que ir, a questão financeira acho que seria um bloqueio para mim na época. Isso daí já é mais suficiente. E a gente falando de Diego, o próprio Diego fez no Rio de Janeiro. Sim, verdade. Passou um ano, não gostou, viu realmente que o que ele já acompanhava aqui era um diferencial e acabou resolvendo perder, que ele não perdeu, ganhou, né? Esse ano e acabou voltando para a residência. E ele foi para uma residência que tem um nome forte, né? A verdade é que as residências do país, do eixo Rio-São Paulo, ou Sudeste e Sul também, eu costumo dizer que os residentes não têm o que fazer, publicam demais. Exatamente. E o que eleva o nome de uma residência muitas vezes é publicação, né? Eu conheço um residente da USP que tem muito nome, mas o cara viu, no final do R3 dele, ele viu uma cirurgia ortognática. Ele não operou, ele viu uma cirurgia ortognática. Eu terminei meu R3 com 32 cirurgias operadas. Eu no meu R2 eu já tinha feito um ano já. Planejado do início ao fim. Eu operei no R1, Eu operei no R1, fiz uma sagital do meu lado e daquele jeito. Com o Joaquim, em particular. Então, assim, muitas pessoas falam né, do eixo Rio-São Paulo, mas quando você vai ver no cru, na verdade, são residências que não são residências. Né? Comparado ao que a gente vive, não são residências. Né? Então você não se arrepende de ter procurado outra fora do Nordeste? Porque hoje a gente sabe que você já viajou tudo aí para operar com todo mundo. Você já foi nos Estados Unidos, já fez alguns cursos, né? Nem por um segundo. Agora, falando nas obras sociais, né? Quem já foi lá sabe o quanto que é bom aquele serviço, né? Eu sou de tudo, da parte de oncologia, é tudo novo, do bom e do melhor. Diria que eles têm uma estrutura e materiais melhor do que muito hospital particular de Salvador, de Maceió. Né? É uma coisa gritante. Inclusive, Luizão, é até bom você falar isso porque não sei qual vai ser o alcance, mas mesmo que um dia esse alcance, o hospital sempre precisa de doações, né? É um hospital filantrópico e apesar da estrutura fantástica que o hospital tem, ele vive de doações e do dinheiro do SUS. Então, quem puder doar é muito importante. É só entrar no site do Irmanduz. A gente vai deixar o link eu na já descrição. até tinha visto que é o projeto de sócio protetor do Irmanduz. Então, você pode doar a partir de R$10. Se R$10 ainda for muito caro para você, você pode deixar qualquer valor. Então, por menos de R$10 você consegue fazer essa doação recorrente, né? Porque o hospital também ele não vive só de um mês. Então, se você deixar R$20, R$30, você está ajudando muitas pessoas a melhorarem de vida, que é o que a gente já presenciou. Então, nós somos produtos das obras sociais de Irmanduz. Ninguém sabe o quanto que aquela mulher sofreu para, né, através de um galinheiro, construir aquele mundo ali que é aquele hospital. São tantas milhares de pessoas, né? Até o próprio presidente já foi lá tentar doações. E quantos grandes profissionais hoje no estado da Bahia e Brasil afora foram formados ali, né? E quantos saíram de Maceió, viram a referência que é o serviço de Salvador, como foi o seu caso, né? Vários. E foram lá. Eu acho que se você está precisando fazer uma doação, é uma baita de uma doação, porque o seu dinheiro vai ser muito bem empregado. Não só residentes na área de odontologia, mas residentes médicos, né? Tem vários aqui que vieram de lá que vem de lá também. Então é isso, vamos deixar na descrição. Vamos. É o importante. Pra mim, Igor, a residência, existe Priscila antes da residência e existe Priscila depois da residência. Eu fico brincando com o Luiz que
Foi o melhor e o pior momento da minha vida ao mesmo tempo. Por E tudo ainda que- veio mulher, já casei, né? Quando vai juntar, mano, tudo tá envolvido, né? Mas a maturidade, né, que a gente é um tapa de realidade assim na cara da gente, né? Às vezes a gente acha que a gente é humilde antes de entrar na residência, a gente não é, a gente aprende lá, né? Eu aprendi lá. A gente acha que já é maduro o suficiente, eu já era mãe, então pra mim eu já sou super madura. A mulher é madura, mas não. Aí ela viu o doutor Roberto. Aí, Até ver, né? aí depois eu digo, rapaz, tem alguma coisa estranha. Mas no início eu não entendia isso, né? E durante a residência que eu fui entendendo a importância. Pra você, mudou alguma coisa? Você... O que é que mudou, Igor, depois da residência? O homem ele amadurece um pouco mais devagar do que a mulher. Isso é verdade. Eu já tinha uma certa maturidade, né? Por ter uma vivência extra-residência, como eu falei para vocês, já tinha uma vivência profissional antes da residência. Mas a residência para mim, e quem viveu comigo sabe, e isso é maturidade também, tá? Isso que eu vou falar foi falta de maturidade. Eu sou um cara que eu sou um pouco insubordinado. Eu costumava dizer que eu nasci para dar ordem, não para levar ordem. Recebi. E apesar de eu ter estudado minha vida toda em colégio militar, Ou seja, do qual eu fui expulso por insubordinação. Não é bonito isso que eu tô falando, tá, gente? Mas, de fato, eu acho que isso é questão mesmo de... É seu, né? É algo que é seu, de certa forma, mas, apesar de ser seu, você pode amadurecer. Você pode entender que você precisa ser subordinado a alguém ou a algo em alguma forma, alguma fase da sua vida. Hoje mesmo, o Luizão é totalmente subordinado a Priscila. Se você falar, vai, ele vai. Alguém tem que Eu já mandar disse, em não, você agora. mas isso é mentira. Na verdade, eu sou... Isso é mentira. Eu preciso me justificar aqui. Na verdade, eu sou o cabeça da relação. E o Sérgio tá dando risada aqui. Eu sou o cabeça da relação. Entendeu? Eu sou a Entendi. cabeça. Mas ela é o pescoço, então ela mexe. Ela diz a direção. Você tá certo. ele ficou Não, eu nervoso. tentei não sair tão pra baixo assim, né? Mas isso foi falta de maturidade. Então, na verdade, eu tornei minha vida mais difícil no serviço. Vocês sabem como é o serviço da gente. E eu acabei tornando minha vida mais difícil no E serviço. essa característica lá realmente não bate. Não bate, mas eu sou tão teimoso que eu preferi manter, né, da minha forma. E foi um pouco de falta de maturidade. Só que isso, na época, atrapalhou até meus próprios colegas que conviviam comigo, de R, né, de R1. Então, a gente sabe que lá as coisas, quando... para tentar te atingir, a galera mexe até no seu colega que tá de boa. Então, toma uma punição coletiva. Então, aí o cara começa a ficar puto com você. Então, eu tô em casa, o cara que fez o erro, não sei o que lá. Enfim, e a residência serviu para me amadurecer nisso. Eu saí com outra visão, né? Ela realmente, ela muda você, ela te vira do avesso, né? Você é chacoalhado por todos os lados e ela As pessoas de realmente... casa não te entendem, né? Seus familiares. Eu tentava o mínimo levar coisa para casa, mas é muito difícil, porque é uma sobrecarga emocional tão grande que você vive, e eu acho que isso na verdade, é único nas residências do país. O que a gente vive, outras pessoas... Quando você conversa com outras pessoas que fizeram um serviço de residência, eles não entendem. Porque Às vezes acha que é até mentira, né? Justamente, existe realmente excessos em vários serviços, mas tem várias coisas que a gente vive que vocês sabem que é realmente Fundamental. algo que, fundamental, mas que não existe em outros serviços, né? Às vezes a gente pode até pensar assim, velho, isso poderia não existir. Mas talvez, se não existisse, não formasse... Pô, a gente era visto como o serviço padrão em todos os hospitais. Vocês lembram disso? E era por Até isso que a hoje eu gente acho que sim. mantinha esse padrão, né? Os meninos da Buco não Horário erram, os certo, meninos- né? Tudo. Se tiver alguma coisa errada, não é por eles em si, né? Isso, Não é justamente. porque Tem que normalmente... ver, ó. Os meninos são padrão, deve ter sido outra coisa aí, era mais ou menos isso. Então, assim, essa questão do serviço de chacoalhar a gente, de virar a gente ao avesso, é muito interessante e isso muda realmente nossa forma de ser. Leva para a vida, né? Então, hoje tem várias coisas que eu trago do serviço e a gente tem que trazer que precisa, no nosso dia a dia, de um paciente particular, né? Num serviço particular. Isso é o que faz a gente trabalhar com excelência. Porque se a gente trabalha com excelência no SUS,
A gente não... Isso é algo que eu não era nem para eu estar falando, mas infelizmente existem profissionais e profissionais, mas a gente tem que ser idêntico. Como a gente atende o paciente SUS, a gente tem que atender o paciente no particular. E se você atende excelência aqui, você vai ter excelência aqui. Agora, existem pessoas que acham que o paciente SUS é uma coisa, particular é outra. Não. Meu atendimento é igual. Até um parente ou um familiar precisar, e aí você começa a atender diferente aquele cara. Justamente. Então, dentre essas coisas, várias outras coisas mudam, né? Até o caráter, né? Ajusta caráter. Então, a residência é algo diferencial na vida da gente e é o que você falou. Tem o Igor antes residência e o Igor pós-residência. Agora, Igor, quando você terminou de... Deu tchau, foi quando a gente entrou, né, na residência, você estava saindo já. Então a gente teve um hiato, uma diferença de 2 a 3 anos, né? Mas você se enveredou, né, e aí já parte do empreendedorismo, para uma área de meio que de harmonização facial também, né? E foi logo o boom. Então o que é que te levou a você fazer esses cursos? Que eu lembro que você viajava muito para fora, para os Estados Unidos, para o MARC, para poder fazer esses cursos. Então, o que foi que te levou a buscar esse caminho assim? Na verdade, Que naquela época foi um diferencial seu, né? isso. Na verdade, foi assim. Eu sempre tento pensar. É difícil, mas isso é para todos. A gente sempre tem que estar pensando fora da caixa, né? Se você pensar em fazer tudo que todo mundo faz, você realmente vai se passar, você vai ser mais um. Então a gente tem que pensar em ser o outro, o diferente, né? E eu lembro que quando eu me formei, entra aquela crise existencial para todo mundo, né? Meu Deus, E agora? hoje eu não preciso mais acordar 5h30 da manhã, não, chegar não 10. tem ambulatório. É aquela ressaca pós-residência, né? E eu lembro que desde o meu R2, eu já tentava prospectar pacientes, né? Eu já pensava além da residência. Tem gente que vive a residência. E geralmente são essas pessoas que se quebram quando saem no mercado. Porque essas pessoas, elas não entendem o que é lá fora, e só entendem o que é ali. São 3 anos ausentes totalmente. Isso. E eu pensava o depois. Enquanto meus colegas estavam lá massacrando, dando punição, eu estava pensando de que forma eu posso ganhar dinheiro depois. E acho que isso é interessante, é você pensar além, né? Então, quando eu terminei o R3, Ravi, eu não tenho medo de falar nada, porque realmente são coisas que aconteceram na minha vida. Ravi, ele era um preceptor do HGE, staff do HGE, foi um cara que me deu um apoio fantástico. Hoje, muita coisa do que eu sei de burocracias, de plano de saúde, aprendi com ele, não, né? Fazendo um parêntese aqui, Ravi, vou dizer que eu fiquei no colo dele, porque ele foi um cara que, quando eu terminei meu internato e a graduação, Eu lembro, a gente operava com ele e você acompanhava eu ficava a gente. acompanhando. Então, quando eu terminei meu internato e terminei a graduação, eu fiquei que nem pinto molhado, né? Sem ter alguém para estar acompanhando. E o Ravi foi o único cara que me chegou e falou: ó, Luiz, vamos aqui, vou te acompanhar, vou te mostrar como é que funciona a bucomaxilo, vou te chamar para minhas cirurgias. Então ele, na verdade, né, toda vez que eu estudava para residência, apesar de Dr. Roberto Ser sua referência. inicial, como né, eu queria inicial. ser uma pessoa como o Dr. Roberto, mas toda vez que eu sentava a bunda na cadeira para estudar, eu queria ser aluno de Dr. Ravi Durante o período de formação. durante o HGE. Então eu queria deixar esse... Esse que depois que parêntese. morre, né? Aí o pessoal, não, então deixar aqui Velho, claro. eu sou um cara que eu lembro de cada etapa da minha vida e das pessoas que me ajudaram, Ah, sabe? eu A também. gente, Eu a gente gosto. não pode deixar de ser grato nunca. Então, ele foi um cara que foi um diferencial na minha vida, assim, principalmente no meu final do R3. E eu lembro que eu já tinha alguns pacientes que eu captava de fora, de consultório, né? No R2 você consegue você tem um dia ou dois livres. Você consegue pensar mais, né? Um final de semana livre, então eu já ia para consultório, já entendia. Ele me apresentou a forma de pensar, de captar pacientes para cirurgia ortognática. Então, tudo isso eu comecei a ver com olhos diferentes. Então, eu lembro que eu e Daniel, a gente se juntou. Daniel é seu sócio, Daniel é meu né? sócio, para quem não conhece. Contemporâneo de você. Contemporâneo de residência, né? Fomos do mesmo mesmo ano. E aí eu sempre fazia tudo na residência com o Daniel, a gente já dividia pacientes. Eu falei, ó, vamos fazer uma dupla aqui. E a gente já
começa a dividir tudo na nossa vida. E aí pegamos e fomos para frente. E quando eu terminei a residência, eu já estava devagarinho fazendo uns casos, um casinho ou outro com a Ravi. E eu lembro que eu falava, velho, eu não sei se é só isso. Eu acho que tem coisa mais pra gente explorar. E aí vinha no bolo um monte de gente falando, primeiro de Botox. Botox na época era só para fins funcionais. Mas a galera começou a meter mão com fim estético. E aí eu disse, rapaz... É isso. Isso aí... Ligou a antena, né? Vou procurar alguma coisa. E aí nessa época, começou um boom no Mark Institute, que é em Miami, de fazer cirurgias, de fazer procedimentos em cadáver, que era o Cadáver Lab. E aí eu fiz assim, velho, eu vou fazer um curso desse. E aí você vê como tudo na vida Tem o tempo certo, tem né? um tempo certo. Eu peguei, lancei mão, peguei a grana, paguei, me piquei pra Miami e fui pro curso. Cheguei em Miami, só tinha mulher. Meu Deus! Meu Deus, só tem mulher. Mas vamos lá. Vi o curso. Quem tava no curso? Um dos caras que eu mais admiro hoje no país como cirurgião, o Dr. Marcos Pita. Ele era professor do curso. Ele era professor do curso, junto com o Flávio Lupozelli, e ele estava lá para falar das limitações da harmonização facial. Então, a galera estava acostumada a pegar casos de sorriso gengival e querer fazer botox para controlar a musculatura, mas tinha um limite, pô. Às vezes você não consegue controlar. Você tem que fazer cirurgia. Então, ele levou casos como esse para apresentar. Ó, isso aqui dá para controlar, isso aqui é limítrofe, isso aqui você tem que fazer cirurgia. E algo foi espetacular. Tive a oportunidade de conversar com ele. E eu sou queixão. Falei, mestre, dá para eu fazer uma visita no seu consultório e tal? E ele é um cara, velho, entregue total. Não esconde nada, não esconde conhecimento. Ele fez, Igão, as portas estão abertas, vá lá e passa a semana comigo. Eu disse, ó, show de bola. Voltei para Salvador, comecei a fazer uma divulgação de bichectomia. Bichectomia. E aí a bichectomia começou a alavancar algumas coisas na minha vida, né? Financeiramente falando, na época você cobrava um valor legal para fazer bichectomia, né? Até 5 mil reais você cobrava uma bichectomia. Mas só Mais fácil que um siso, né? Um tobete, uma lâmina de bisturi, um pá de luva e 2 folhinhas de gás. Oh, meu Jesus Cristo, esse rapaz... Tá Tô lindo, rico, tô tá rico, é isso aí. Aí começou a surgir, você vê que são momentos, isso é tudo recente. Começou a surgir os bloggers. Então, tinha aquelas meninas que ficavam captando pessoas na internet. Porque tinham muitos seguidores, Tinha né? muito seguidor, aí começou a vir uma menina pra... Olha, vamos fazer uma parceria. Mandei azar, velho. Peguei um monte de mina quebrada. Tinha um negócio já tinha um negócio que era de um robozinho que ele seguia várias pessoas, né? Sim. E aí a pessoa parecia ter, isso ainda funcionava nessa época, a pessoa parecia ter 10 milhões de seguidores. Tudo fake. Meu Deus do céu. Aí eu não sabia, não entendia muito. Eu olhava assim, rapaz, 10 Tô milhões. estourado. Imagina se desse 10 milhões, 1 milhão fizer comigo, 5 mil. Ô, milionário. Vem, minha filha. Bichectomia na menina. Não vem um. Eu disse, cadê seus seguidores? A menina sumiu e bloqueava. Olha, vou te dizer, eu passei uma complicado. Ai, enfim, eu sei que eu comecei a enveredar por essa área mesmo, mas assim, o que eu fiz lá no curso, esse negócio de preenchedor e botox aqui, botox... Basicamente foi Eu sou um bichectomia. ogro, velho. Isso aí, o homem pra fazer isso, ele tem que ter um perfil específico pra atrair esse público, sabe? Eu não sou assim. Eu já sou um cara já robusto por natureza, eu não tenho essa... Eu não tenho... Mas hoje é sua sócia do consultório, Hoje minha ela sócia faz, que se faz complementa, isso né? muito bem, né? Ela me complementa muito bem nessa área, Kerly, e a gente trabalhou muito tempo, hoje ela é minha sócia. Mas no início, cara, aí foi que eu fiz. Como eu comecei a atrair esse público, eu tive que chamar alguém para fazer essa parte que eu não queria fazer. Foi assim que ela entrou na minha vida. Procurei lá e disse, ó, tem alguém querendo fazer botox? Tô com uns casos aqui. Ela pintou lá no consultório e a coisa aconteceu. E é uma pessoa que você se dá super bem. Nossa, espetacular. E foi ao acaso também. Do A nada. gente visitou o consultório. Nada é um então, acaso. bateu no Ali, consultório. Nada é o acaso, né?
Mas surgiu na minha vida no momento certo, no momento oportuno, e graças a Deus a gente fechou uma parceria fantástica, já tem quase 6 anos de parceria, e a gente nunca teve isso aqui de problema com questão financeira, assim como eu não tenho com o Daniel. Pois é, Daniel é seu sócio, né? E aí você estava enveredado nessa parte de harmonização, mas fazendo suas cirurgias ortognáticas até então, né? Cirurgias hospitalares com o Daniel. E como é que você começou a observar, porque acho que naquela época ainda estava muito na China, na Índia, né? A se fazer artroscopia, que foi esse segundo ramo, eu acho que foi o ramo que te alavancou nacionalmente, né? Como cirurgião, assim. A artroscopia ela teve vários momentos no Brasil, mas que não foi muito para frente, né? Porque hoje lá em Salvador, quando eu cheguei com a artroscopia, eu entendi por que as pessoas não faziam. Mas eu vou chegar na sua questão aí agora. Eu já estava no consultório, o boom da bichectomia, Estava Acabou. acessando. tudo como na odontologia capa. É cíclico, né? Infelizmente, o dentista ele não sabe gerir. Então, o que é que ele faz? Eu tô cobrando 5, aí precisa fez, oxe, Cobra 3, cobra venha. 3. Aí ele faz, oxe, 1.500. 1.000 já paga as contas, alguma E aí, coisa. meu velho, sempre é assim, né? A gente não tem aquele negócio de vamos se reunir, vamos deixar um valor pré-estabelecido. Não existe corporativismo, né? Porque, na verdade, o cara acha que porque ele tá num consultório ruim, ele tá inferior ao cara que tá num bairro legal, num consultório legal, e aí ele se desvaloriza. Não, pelo contrário, ele tem que se valorizar. Mas ele acaba se desvalorizando, porque ele quer acessar o público da região. Então, infelizmente, isso vai acontecer sempre, e isso é algo que não é doutrinado na nossa profissão. Então, esse boom começou a diminuir naturalmente, os preços foram caindo e eu comecei a deixar de fazer. E eu sempre pesquisando coisas novas, sempre buscando coisas novas, e eu falava para Daniel, velho, a gente precisa de um ambulatório, a gente precisa ter algum lugar, porque a gente precisa captar mais E pacientes. Daniel tranquilão, né? Daniel era tranquilão, mas assim, ele sempre pensou muito parecido comigo. E aí Daniel fez, vamos ver alguma coisa. Eu lembro que em conversa com alguns colegas, surgiu uma oportunidade da gente entrar num hospital em Camaçari. E a gente não imaginava o que seria Camaçari na nossa vida. Camaçari é um polo, né, um polo petroquímico, então tem muitas empresas e muitas pessoas com plano de saúde. E não tinha nada parecido na cidade. E aí chegamos na verdade era o hospital que a gente atua lá, que é o Hospital Sermege, era uma clínica de ortopedia que foi comprada por um grupo de ortopedistas que investiram na clínica e transformaram num hospital de médio porte, né? Não tem UTI, mas é um hospital que tem centro cirúrgico, dá para fazer pequenos procedimentos e hospital dia. E aí quando a gente chegou lá, o que é que chega no ambulatório? DTM. E Que ninguém quer tratar. Ninguém Aí quer fica tratar. empurrando. Na minha época, era horrível o DTM na residência, né? Radiografia panorâmica. Chegava a radiografia, olhava, Miosa. Miozan, pra casa e fisioterapia. E por anos foi assim. E eu ficava intrigado. Paciente chato, né? Infelizmente é a verdade, é um paciente que dá trabalho. Tem muita pra questão Poliqueixoso, psicológica. né? Né? é poliqueixoso, é um paciente que tem um quê psicológico associado. Então, assim, era um paciente que você tem que ter um traquejo. Você precisa de tempo para tratar. Tempo para tratar o paciente e conversar com o paciente. E eu sempre fui paciente. A verdade é essa. Eu tenho paciência para conversar, eu gosto de conversar. E começou a aparecer uma demanda surreal assim pra gente. Eu cheguei para Daniel e falei, velho, não dá. E teu tratamento ainda era esse. E tratamento conservador, A padrão. gente, na verdade, só tinham duas opções. Ou você fazia conservador ou você abria. Sim. Abrir era o quê? Discopexia, deslocamento do disco sem redução. Aí você já, poxa, Se o paciente não tem deslocamento do disco sem redução e o paciente só está reduzindo e o paciente tem dor, não tem mais o que fazer. Já fez tudo que podia aí fazer. ele fez tudo que tem para fazer na parte Clínica, né? do tratamento conservador, mas não tem como ir para cirurgia. Você faz o quê? Eu tinha um paciente que eu chamei de limbo. Eu falo, velho, a gente tem um monte de paciente no limbo, já fez tudo. O cara fez botox, placa, fisioterapia, acupuntura, E tá morrendo de dor. E artralgia, do articular. do articular. E aí eu disse, não, a gente tem que descobrir alguma coisa, velho. E aí volta o primeiro curso de
Lá do mar. estética do Mark. Eu lembro que quando eu tava lá conversando com o Pita, aí Pita falou assim, velho, você tem interesse em fazer um curso de ATM aqui? Eu falei, pô, mestre, o que tiver aqui da minha área eu quero. Eu sempre fui entusiasta, gosto dos Estados Unidos, né? Então, é mais uma oportunidade de viajar. E aí ele fez, não, a gente tá bolando aqui com o Gabriel Pastore um curso de artroscopia aqui no MARC. Você tem interesse mesmo? Eu disse, tenho. Aí ele fez assim, beleza, a gente vai te avisar. Velho, do dia que eu cheguei no Brasil, até o dia do curso, eu fiquei mandando mensagem pros caras. E aí, vai ter o curso, vai ter o curso. E o cara já tava enjoado, né? Até que eles fizeram realmente, elaboraram o curso, e eu levei, fui eu, Daniel, Letícia, ainda levei um colega lá de Feira de Santana, Murilo, que é amigo nosso. Fechou a turma. Em comum. Levei essa galera pra lá e fomos lá. Chega lá, Gabriel, também como o Pita, é um cara que não esconde conhecimento. E aí despejou conhecimento, eu disse, velho, é isso aí. Isso é o futuro. Eu vou levar isso para Salvador e eu vou desenvolver isso em Salvador. E você achou a solução para o que você queria. Achei a solução para os pacientes do limbo. Eu disse, rapaz, é isso aqui, velho. Esses pacientes que estão refratários ao tratamento conservador, mas não tem indicação de cirurgia aberta, tá aqui, ó. Vou começar a introduzir isso lá. Voltei para Salvador. E aí vem a questão que você falou. Vários momentos já se passaram no Brasil da artroscopia. McCain é um cara que faz artroscopia há mais de 20 anos nos Estados Unidos. Então, já existia, a artroscopia ela já funcionava. O problema é o quê? Tudo você tem que capacitar a parte técnica. Então, eu cheguei em Salvador, tinha torre? Tinha. Mas não tinha ótica adequada, não tinha um kit adequado. Porque ninguém fazia. Ninguém fazia. Então, eu pensei, velho, por E isso agora? que a coisa não funciona. Não tem nada aqui para funcionar. Vou começar a funcionar. E aí cheguei para uma empresa parceira que a gente solicita as cirurgias. Eu cheguei para os caras e falei, velho, para a gente poder fazer a coisa andar aqui, precisa disso, disso e disso. Agora você precisa apostar para a coisa acontecer. Não, vamos apostar em você. E aí os caras montaram tudo do jeito que eu queria. Entrei em Camaçari e aí, viola. Cirurgia. Tinha muito paciente. E aí eu comecei a ser criticado. Tem que ter Tem essa que ter a parte. parte da crítica, Porque né? se destaca, vira martelada. Super indica. Metade desses casos aí não tem indicação. Não dá resultado. Não dá resultado. E eu, velho. Mas você é tranquilo? andando, Sempre foi tranquilo, estava- Igor, pra essa questão de crítica? Sempre. Eu sempre fui. Isso é natural, né? A gente tem que sempre pensar que uma hora, quando você começa a fazer barulho, alguém vai reclamar. Então. Reserva de mercado Reserva também, né? de mercado. Pessoas existem duas pessoas, existem três tipos, né? Tem a pessoa que ela quer reserva de mercado, ela não aceita que alguém seja melhor que ela ou que esteja entrando no nicho dela de mercado. Tem o invejoso, realmente, ele não sabe fazer. Ele quer lhe e destruir ele quer pra te ninguém destruir, alcançar o mas sol. ele não sabe fazer. E tem o cara que torce por você, realmente, né? Poucas são essas pessoas, mas tem. Mas eu peguei esses dois tipos de pessoas primeiro aí. E aí começou uma falácia. Você sabe que existe o leve trás, então eu tava no consultório, aí vinha a vendedora me visitar, porque o doutor fulano falou, e o doutor ciclano falou. Ah, só deixa falar, velho. As coisas por si só, elas começam a fluir, né? Eu não preciso ficar provando nada pra ninguém, né? Eu não tenho que provar nada pra ninguém. E você já estava tendo bons resultados. Eu estava tendo bons resultados, eu tenho que me provar para o meu paciente. Se a coisa começar a desandar, quando começa a desandar? Quando o paciente começa a bater no consultório de vocês, dizendo que fez o tratamento com o doutor fulano e não mudou nada, e está sentindo dor ainda, e o doutor fulano acabou com sua vida. É assim que a coisa começa a desandar. Mas paciente meu no consultório você não vai ver. Graças a Deus. Então, as coisas foram começando a caminhar, foi começando a evoluir na curva de aprendizado, só que você não aprende sozinho, você precisa de pessoas. Então, outro ponto, o Dr. Gabriel foi um cara que me abraçou, né? Então, me deu a oportunidade, fui para o Sírio-Libanês, acompanhei ele lá no Sírio-Libanês, sempre me deu oportunidades. Depois teve um outro curso no MARC, que eu fui como um convidado, não paguei nada pelo curso, foi outra oportunidade de eu aprender, né? E isso tudo foi algo que foi me fazendo evoluir. Agora,
Você evoluir sozinho é uma coisa, você evoluir com alguém do seu lado é outra, né? E com boas pessoas, né? E com boas pessoas. E eu acabei evoluindo junto com o Daniel, né? A gente, na guerra, eu e ele, operando, e a gente foi evoluindo na curva de aprendizado. Hoje vocês são referências, né, em Salvador. E Isso já é um fato. Não só lá né? em Salvador, né? Em todo canto. Igor não para em casa. É. Se for contar metade do que Igor já fez essa semana, vocês ficam bestas. Eu sou né? grato a Deus, primeiramente, e depois grato aos colegas, né? Porque você precisa realmente mostrar um trabalho eficaz, um trabalho de verdade, para que as pessoas possam ver em você e te dar oportunidade, né? Ninguém dá oportunidade a uma pessoa que não tem resultado, que não tem seriedade no que faz. Então, eu agradeço aos colegas que hoje vocês são duas pessoas que eu também agradeço, porque são pessoas que acreditam, né? E a gente precisa de pessoas que acreditem na gente. E hoje, graças a Deus, eu opero com muitos colegas, né? Com a gente também. Com a gente Com também. vocês também, colegas que foram do serviço, colegas que também não foram do serviço e que hoje já acabam me chamando. Eu não digo isso como sucesso, sabe? Eu digo isso como eu digo com volta por cima na minha vida, porque realmente é uma volta por cima. E a Mas volta e a máxima é você ser professor do Da curso de residência, né? Isso para mim foi algo É a mais cereja do bolo, especial né? ainda, porque o cara que foi meu coordenador, que eu saí da residência meio que queimado, né? Ele mesmo fala isso. Foi o mesmo cara que foi lá e me chamou. Ele me Isso fez é- o convite, isso é demais, né? é. E isso para mim essa é a volta por cima, né? É bonito a forma que ele soube reconhecer, né? E justamente, né? E você por ter essa gratificação daquele serviço que você E por ter corrido sempre atrás, gostou, né? né? E corrido E- atrás e ser por merecimento, né? E hoje o que eu tento mostrar para os alunos, para os colegas lá que vão se formar, é justamente isso. A residência é um meio, velho. A realidade ela tá aí e ela vai vir cruel. O mercado é cruel. Não adianta você viver para o serviço. O serviço é uma fase da sua vida. Você tem que viver essa fase da sua vida. Você tem que aprender. Mas não pode você ser tem a que sua vida, amadurecer, mas não pode ser sua vida. E muita gente deixa isso acontecer. Eu conheço colegas que deixaram isso acontecer. E quebram a cara depois. Porque não entende que a vida não é como uma residência. Você não tem atividade todo dia quando você forma. Isso é verdade. Né? Você tem que criar suas atividades, você tem que correr atrás. O seu ambulatório que você fazia lá, você tem que criar um. Né? Aquele mundo de pacientes que você tinha para atender, você tem que começar a catar esses pacientes para você. Então, essas turmas que estão vindo é uma geração diferente da nossa. Uma geração que tem uma mente um pouquinho mais Travada, assim. travada, mais imaturo, sabe? Eles são um pouco mais, eu acho, mais imaturos na vida. E a vida não é fácil. E na nossa especialidade é difícil duas vezes, porque a gente está dentro de um meio médico sendo dentista. Sim. Tá, agora falou uma coisa quando o Luiz perguntou pra ele. Acho que foi você que perguntou. Qual é a característica de um bucomaxilo? Ele falou, tem que saber sofrer. Uma pessoa que saiba sofrer, Tem que saber sofrer. vai ser um bom bucomaxilo. Entra Tem aí. que E saber isso já é o sofrer. divisor de águas, né? Com se você certeza. realmente faz uma residência como a gente já fez, como a nossa, né? Ela se você não tiver o perfil, ela mesmo já vai te eliminando, né? Com certeza. Aí é o que vem, né? A nossa residência não é o seguinte, não é você que escolhe a residência. Desculpa, não é a residência que escolhe você. É você que tem um perfil de ser como a residência, Como a residência te obriga né? a ser. Então, às vezes a pessoa, não, poxa, eu não sei se a Você residência tem é um muito meu perfil, perfil. Mas, Tem na verdade, pessoas que você desistem. tem que ter aquelas qualidades que a residência exige para você Exige. chegar lá. Né? Justamente. Resiliência é uma delas para mim. Tem pessoas que têm o perfil nato. Tem pessoas que adquirem um perfil. Acho que para essas é muito melhor até. Porque você adquirir esse perfil é a mudança de vida na sua vida, né? E tem pessoas que realmente não têm um perfil nenhum. Algumas insistem e outras desistem. Outras desistem, eu acho mais bonitas que nem tentam. Porque as que nem tentam, Tem a oportunidade de ganhar esse tempo, né? tem gente que tenta e desiste. Acho que esse é o pior. E esse índice de desistência tá aumentando, né?
Porque Agora mesmo teve uma quando, desistência. quando a gente entrou, na nossa turma teve uma desistência. Mas antes da nossa turma, eu lembro que o pessoal falou que não lembrava de ninguém que desistiu. Engraçado dessa... Não vou contar. Eu acho que uma das primeiras desistências foi da turma de vocês. É engraçado que nessa última semana da residência dessa pessoa, ela era uma mulher casada, né? Praticamente casada. E aí ela dizia que, poxa, meu marido tá viajando, tá no exterior e tudo. E eu, poxa, vem cá, você prefere ser bucomaxilo no Brasil ou dona de casa no exterior? Mas, deixa eu dizer uma Aí coisa não, pra você. pelo amor de Deus, de jeito nenhum, você é bucomaxilo. Chegou na outra semana, saiu. Mas deixa eu dizer uma coisa a você. Eu estudei com o marido dela no 3º ano. Por incrível que pareça. Conheço demais. É um cara que sempre teve uma condição financeira diferenciada. E eu acho que ela acabou fazendo a coisa certa. Porque ela se encontrou. Se encontrou encontrou e tá totalmente. muito talvez bem. Se encontrou pior totalmente. pra ela se ela tivesse insistido Ter passado por isso tudo. e tá frustrada. Acho que a frustração é o pior dos nossos, né? A frustração, o arrependimento e a frustração são duas coisas péssimas pra gente. Então, assim, eu acho que ela fez a coisa certa. Ela desistiu, mas por um outro motivo. Um outro motivo, exatamente, né? Então, é. quando você desiste por um outro motivo, ótimo. O problema é você desistir sem motivo. E sabe qual foi a função dela na residência? Sabe? Mariana. Ela juntou a gente. Verdade. Eita, foi mesmo. Foi, mesmo. ela ficava, rapaz, vocês dois tem alguma coisa. Eu, sai daí, menina, falando merda. E ela falei ficava merda. repetindo. Ela falava, vocês dois tem alguma coisa. Ela ficava repetindo isso. E aí eu comecei a pensar, digo, meu Deus, será que tem mesmo? Imagine. E aí depois, né? Obrigado, obrigado, muito Nada é obrigado. por acaso. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. A gente não vai dizer não, mas muito obrigado. Se ela um dia ouvir esse podcast, ela vai saber quem Pois é. é, ela sabe. Ai, meu Deus. Mas falando dessa parte de residência, de pessoas, você fala muito de Daniel. Você acha que Daniel, você conheceu na residência? Daniel tem que ouvir esse podcast, não é possível. É. Daniel, a coisa com o Daniel é interessante, porque assim, eu vou botar para ele ouvir. Ele vai ouvir. Vai ser obrigado. A coisa interessante com o Daniel é que, e aí eu falo como tudo tem que acontecer, né? Daniel, eu fiz o curso do CBEU com o professor Roberto de cirurgia oral menor, e Daniel, eu fiz o de férias primeiro, Daniel era dupla da atual esposa dele, e depois eu fiz o que era 10 meses, eram 10 meses. E nesse que eram Curso de cirurgia oral. Curso de cirurgia oral normal. O que eram 10 meses, Daniel fazia dupla com outro colega que também é bucomaxilo hoje. E eu não tinha nenhum contato com o Daniel. Nenhum. A gente se via no curso normalmente, mas a gente não se falava pra nada. Então, eu entrava lá, entrava muito e saia calado. Uma coisa... você tem uma carpulha, você tem... Coisa desse tipo, era o máximo que a gente conversava. E aí eu lembro que quando nós fomos fazer a primeira vez que nós fizemos a prova, Daniel, ele fez a prova junto comigo. Fiz eu, Leti, somos da mesma turma, né? E trabalhamos juntos, eu, Letícia e Daniel. Eu e Leti, a gente sempre foi muito próximo na faculdade e na residência. E Daniel, na primeira vez que fizemos a prova, ele estava também. Eu lembro Ele que fez baiano, né? ele fez na Baiana. E aí eu lembro que quando nós fomos... quando eu fui xerocar, tinha que xerocar os documentos para levar para Dona Graça. E eu lembro que quando eu fui xerocar, eu trabalhava no Itaigara e Daniel morava no Itaigara. E aí eu fui fazer a xerox no Shopping Itaigara. Quando eu cheguei lá, tava Daniel e a Anuska, que é a esposa dele, e os dois estavam lá fazendo a mesma coisa que eu. Aí eu xeroquei e falei, pô, você vai fazer a prova, né? Aí ele fez, vou. Aí eu fiz, pô, que massa, velho. A gente vai ser da mesma turma. Vamos brocar aí, quando a gente sair, a gente vai ganhar dinheiro no mercado. Você já falou? Falei isso pra ele. Pergunte a ele E depois. você nem conhecia, assim, de intimidade. Nenhuma. Eu falei, a gente vai trabalhar junto, a gente vai ganhar dinheiro nesse mercado. Velho, isso aí foi o que selou, assim, acho que a nossa amizade. Porque quando a gente entrou na residência, desde então era eu e Daniel fazendo tudo, né? Até no R3 a gente dividia as ortognáticas. Eu pegava meu paciente, botava com ele, a gente operava, ele botava o dele comigo e a gente operava. Deu uma diferençazinha porque a gente sabe dos rodízios, né? Então tinha rodízio que realmente não dava, tipo o Weber, não dá para ficar dividindo cirurgias, mas outros rodízios que dava a gente dividia tudo. Mas eu saí com 32 ortogas, Daniel saiu com 35. E quanto você acha do teu sucesso vai muito de ter Daniel ou todos os seus colegas, amigos que estavam do teu lado? Eu não tô falando sucesso, tá? Começa daí. Não. Mas, Mas tem, né? Mas tem. assim, Olha quantos bucomaxilo tem e quantos operam.
Eu acho que ninguém vai para lugar nenhum sozinho, né? Se hoje eu tô onde eu tô, é porque várias pessoas passaram na minha vida e eu tenho várias pessoas ao meu redor atualmente que fazem parte disso, né? Eu não aprendi a fazer artroscopia sozinho. Eu tive um mentor e eu tive uma pessoa que evoluiu junto comigo, que foi Daniel, foi Letícia, foi Pauline. Então, assim, são pessoas que fazem parte do meu dia a dia e eu aprendo todos os dias com eles, né? Todos os dias a gente discute casos. Daniel, ele é um cara que sabe muito, né? Eu admiro muito ele, é um cara que estuda. E Letícia também, Pauline também. Pauline veio de um mestrado, depois fez a residência. Aí a questão do querer, né? Pauline veio de um mestrado que era profissionalizante. Ela saiu com o título, mas ela passou por isso também. Então, são pessoas que a gente agrega porque a gente valoriza e tem como inspiração também. Pauline ganhou uma hipertensão. Pauline, ela tinha um problema cardíaco já. Pauline foi nossa Foi R3. descoberto na residência, né? E a gente eu não tenho como estar onde eu tô hoje sem eles, né? Então, a gente precisa realmente. Se isso é considerado um sucesso, eles fazem parte disso também. Vocês fazem parte disso. Todo mundo. Todo mundo, né? E Igor, dentro da odontologia, ainda tem algum sonho? Já realizou tudo? Já tá bom do jeito que tá? O cara que tá na sua profissão e ele não tem mais sonhos, Tá na hora de encerrar, né? tá na hora de encerrar a carreira. E eu tenho muitos sonhos, né? Eu tenho vários sonhos. Eu tenho o sonho de montar um centro de reabilitação de pacientes com DTM, um local único que a gente possa agregar a especialidade. Eu tenho um sonho de unificar a nossa especialidade, né? De que a gente possa realmente acabar com o que a odontologia acaba doutrinando a gente de fulano cobra menos ainda. E existem vários sonhos que eu tenho e que eu queria que eles fossem realizados, a gente sabe que não pode, mas o cara que perdeu o sonho na vida, Qualquer profissão. qualquer coisa, né? Seja na vida pessoal, seja na vida profissional, o cara que perdeu o sonho, ele realmente está fadado ao insucesso. Para mim, isso que é verdade. Ou ele já encerrou a carreira, né? Então, sonhos eu tenho muitos e pretendo realizar pelo menos 50% deles. Em breve, né? Igor, muito obrigada por partilhar suas histórias. Eu sei que tem muita coisa ainda para falar. Precisa mais umas 3 horas aqui. Mas amanhã a gente opera cedo. A gente só perguntou metade aqui do que a gente pensou, né? E eu sei que você tá cansado também, né? Mas muito, muito obrigada. Eu considero você como um amigo, né? Com certeza. Amigo, casal. Então, É o nosso anjo aí da residência. nos salva bastante. Então, muito obrigada mesmo, Eu que tá? Pela sua agradeço disponibilidade. É isso, eu agradeço demais também. Lógico, você sabe disso. Já vem há mais tempo, né? Não, já venho. Não, e engraçado que a primeira visão que eu tenho de Igor foi no. Não, foi logo na histologia. Finalizou a aula, teve o do calouro, como é que o nome que fala? O trote? O trote do calouro. Meu Deus. E meu pai tava me esperando em casa, Sérgio, pra poder. Ou em casa não, no trabalho, pra eu poder levar ele pra casa. E aí juntou todo mundo assim na cadeira. Eu falei, Igão, pelo amor de Deus. Ele, não, vai ficar aí o quê, meu amigo? Mas não foi Igor que viu você entrando no centro cirúrgico descalço? Só de propé? Vamos deixar pra depois disso aí. Não. Eu vou falar. Meu Deus. Você lembrou disso? Tem um culpado que foi. Tem um culpado chamado Carlos. Oh, meu Deus. Eu não aguento não, velho. Foi mesmo, Luiz. O bicho meteu pro pé. Não, preciso Eu me... fiquei... Você vai pra onde, miséria? Não, vou me justificar. Não tem Quando eu justificativa. entrei, o chefe dos R3, dos residentes, que era o Leonardo, que você tava com ele há pouco tempo, ele disse, não, você vai fazer tudo o que o interno Carlos velho, Carlos velho. vai fazer. Aí ele tirou a camisa, eu tirei a camisa, botei a camisa do centro cirúrgico. Você era estudante, né? Não, foi um estágio, não foi nem internato ainda. Isso, foi verdade. Foi a minha primeira vez dentro de hospital e dentro do centro cirúrgico. Lascou. Aí ele falou, faça exatamente o que o Carlos fizer. Aí ele tirou a calça, eu tirei a calça e botei o sapato. E botei a calça do centro cirúrgico. E aí ele tirou o sapato, ficou de meia.
E eu não sei por que ele fez isso, não. Eu tirei a calça e fiquei com medo. Aí chega o pessoal, ó, Luiz, adianta aí, porque eu vou precisar de você aqui. Luiz foi lá. Então, o Carlos tava de meia, aí eu peguei a meia, botei o protetor lá, que era o Propé, né? E o pior de tudo é que quando ele entrou, ele deu de cara pro Léo. Meu E Deus. Léo assim, ó. Ô, man. Olha pra esse bicho aí, man. Olha pra esse maluco. Vai botar sapato. Aí, cadê? Pega o celular, pega o celular. Foto. Tirou foto? Vai, cadê essa foto? Eu fui atrás de sapato pra botar, né? Eu essa vez lá. Ô, man, olha pra isso aí. Cheio de propé E eu passei um tempo pra você não reconhecer. Foi o cara do meio do Propé. Mas eu não saí do vestiário, não, pelo amor de Deus. Ai, meu Deus do céu, Ai, velho. velho. E é isso. Por favor, o pessoal tá assistindo e não tá se inscrevendo, né? É muito importante porque você recebe as notificações, você consegue ver. Foi uma baita de uma conversa hoje. Teremos mais. Essa só foi a cerejinha do bolo, mas vai ter mais. E onde é que a gente acha nas redes sociais? Doutor Igor Damasceno. e Posta muita coisa lá? Posto muita coisa, rotina. Posta as cirurgias. Você vai ver que ele vai conhecer, que você acaba conhecendo a geografia do país, né? De tanto lugar que você vai. Dá o like, tá? E compartilha isso para as outras pessoas, para pessoas que querem fazer cirurgia também, pessoas que querem conhecer vivências diferentes da odontologia. E Dr. Igor, com certeza, serve de fonte de inspiração para muitas pessoas. Dr. Luiz Cardoso, mas não esquece de entrar no nosso link, no sócio protetor das obras sociais Irmã Dulce, dá essa força pro pessoal lá. E agradecemos também a Dentalmac por estar sempre com a gente, confiando também no nosso trabalho. Vocês me acham em Priscila Vital F, tá? Esse episódio vai estar tanto no YouTube como no Spotify, tá? É isso. Ele ainda tá rindo, o Sérgio ainda tá rindo.